Que tal a gente começar com uma ideia um pouco inusitada? Vamos pensar no que um macaquinho bem solitário lá num zoológico do Japão, pode ter a ver com os adolescentes e a tela do celular. Parece estranho, né? Mas a gente vai ver que a conexão é incrível. E antes da gente mergulhar nessa história, é super importante dar o crédito, né? Todo esse conteúdo foi escrito pela Tato Nunes e saiu lá no blog mãedeadolescente.blog.br. Vale muito a pena conferir o trabalho dela. A pergunta que nos guia então é essa: o que é que a história de um macaquinho que foi rejeitado pode de fato nos ensinar sobre os adolescentes? Eu sei, parece uma ponte meio longa, mas a verdade é que essa conexão ela é surpreendente e diz muito sobre o que se passa na cabeça deles. Então, vamos lá. A gente precisa conhecer a história do Punch. É uma história que fala de bullying, fala de solidão e de uma solução bem inesperada que acabou salvando a vida dele. Olha só, o Punch nasceu em um zoológico lá no Japão e, assim, logo de cara a vida dele não foi nada fácil. Ele foi rejeitado pela própria mãe. Aí os tratadores tentaram colocar ele junto com o resto do bando, mas só piorou. Pensa só, ele não sabia como se comportar, não entendia os códigos sociais dos outros macacos. O resultado, ele foi totalmente isolado, ignorado e, nossa, chegou a ser agredido. Um bullying pesado, sabe? Bem triste e doloroso. Vendo o macaquinho ficando cada vez mais triste, definhando mesmo de solidão, os cuidadores tiveram uma sacada. Eles deram para ele um orangotango de pelúcia. E não é que deu certo? O Punch se agarrou naquele bicho de pelúcia como se fosse a última boia no meio do oceano. Ele carregava a pelúcia para todo lado, abraçava quando estava com medo, virou o porto seguro dele, de verdade. E é exatamente aqui que a história do Punch começa a fazer todo o sentido pra gente. Essa situação toda acabou dando nome para uma coisa chamada Síndrome do Macaquinho Punch. É uma metáfora, sabe? Mas uma metáfora super poderosa que tem tudo a ver com o universo dos adolescentes. Presta atenção, porque aqui está o pulo do gato. Quantas vezes a gente não vê um adolescente trancado no quarto, grudado no celular, e o pensamento é automático? É preguiça, é vício, não quer saber de nada. Mas e se a gente parasse para pensar diferente? E se, em muitos desses casos, o celular for só o orangotango de pelúcia daquele adolescente? O escudo dele contra um mundo que, para ele, parece bem hostil. Mas por que a tela? O que ela tem de tão magnético? É que ela oferece justamente aquilo que o mundo real às vezes não dá. Pensa bem, no mundo digital, o controle está na mão deles. A aceitação, mesmo que seja uma falsa aceitação por likes e comentários, ajuda a preencher um vazio. E tem a química, né? Jogos, redes sociais, tudo isso libera dopamina no cérebro. É como se fosse um analgésico para a dor da solidão. Ok, mas essa dor da exclusão é para valer? Ou é só drama de adolescente como muita gente gosta de falar? Pois é, a ciência foi investigar isso e a resposta é bem direta. Sim, essa dor é real e a ciência valida totalmente esse sentimento. Tem uns estudos, um da Associação Americana de Psicologia e outro da UCLA, que descobriram uma coisa de cair o queixo. A dor de ser rejeitado socialmente, ela ativa as mesmíssimas áreas do cérebro que a dor física. É uma região chamada córtex cingulado anterior. Ou seja, para o nosso cérebro, a coisa é muito parecida. Então, para a gente entender de uma vez por todas, para o cérebro de um adolescente, ser deixado de lado no intervalo da escola ou ser excluído de um grupo de WhatsApp, dói. E dói literalmente na mesma intensidade de quebrar um braço. É por isso que a busca por um refúgio, por essa pelúcia digital, é tão desesperada. Certo. Então como é que a gente diferencia o que é um uso saudável da tecnologia e o que já virou um esconderijo emocional? Existem alguns sinais bem claros que a gente pode observar. Essa tabela aqui ajuda bastante a gente a visualizar isso. Vamos dar uma olhada. Primeiro, qual é o objetivo do uso? É para se divertir, aprender, conversar com amigos, ou é mais para fugir da realidade, para não pensar em coisas ruins e depois de usar, como fica o humor? A pessoa segue a vida normal ou fica mais irritada, apática? E a socialização? O online está complementando as amizades reais ou está substituindo tudo? E o ponto final, que é crucial: qual a reação quando o uso é limitado? É uma frustração normal ou é um desespero, uma crise de choro que mostra que aquilo ali era a única coisa que segurava a barra? Tá bom, e se a gente percebe esses sinais? O que fazer? Olha, o caminho com certeza não é o da punição. A resposta está em construir uma ponte, uma conexão de verdade.
A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é simplesmente tirar o celular da mão é a pior estratégia que existe. Pensa no macaquinho Punch. Seria a mesma coisa que arrancar a pelúcia dele sem que o bando tivesse aceitado. A pessoa ia entrar em colapso, porque a dor, a causa de tudo, ainda estaria lá, intacta. Então, qual é a saída? Primeiro passo, valide a dor. É dizer, eu entendo que dói. Converse, talvez até compartilhe alguma vez em que se sentiu assim. Isso cria uma ponte. Segundo, ajude a criar o que o texto chama de ilhas de pertencimento no mundo real. Pode ser um curso de algo que a pessoa gosta, um esporte, um grupo de teatro, qualquer coisa. E terceiro, não demonize o celular logo de cara. É preciso entender que até ali ele era o único porto seguro. O desapego tem que ser aos poucos, com paciência. E com isso tudo, a gente volta lá para o começo da nossa história para saber o final dela. Afinal de contas, o que aconteceu com o macaquinho Punch? A grande questão é essa, né? Será que ele ficou dependente daquela pelúcia para sempre? Ele conseguiu largar o vício dele no orangotango de pelúcia? E a resposta é sim, ele conseguiu. À medida que os outros macacos começaram a chegar perto, a interagir, a brincar e, finalmente, a incluir o Punch no grupo, ele foi, aos pouquinhos, deixando a pelúcia de lado. O pertencimento de verdade curou a necessidade do refúgio artificial. Olha que lição! A esperança está em se sentir parte de algo. E pra gente fechar, fica uma frase do texto original que, nossa, amarra tudo de um jeito muito bonito. Mais poderoso que qualquer tela é o amor e a constância de uma mãe disposta a enxergar além da porta fechada do quarto. É sobre isso. É sobre enxergar a dor por trás daquela porta. Essa análise que a gente acabou de ver foi toda construída com a ajuda do Notebook LM, sempre com base no texto incrível que a gente citou lá no comecinho. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!